Olha que paradoxo que a gente vive na Bahia. O maior símbolo da independência na Bahia é uma figura indígena, que embora a gente use esse termo genérico, que é o caboclo, mas é uma figura indígena. Mas em contraposição, quando a gente vai olhar os textos escritos sobre a história da independência, nós não encontramos quase nenhuma referência sobre a presença indígena na independência, né? Então isso é o que eu poderia chamar de um grande paradoxo, né? A gente tem, de um lado, uma referência indígena que passa a ser símbolo do 2 de julho, mas em contraposição nós não temos ainda respostas sobre a participação indígena na independência. E aí eu queria mostrar um pouco isso para vocês. Eu trouxe aqui rapidamente dois exemplares, né, duas imagens de dois importantes livros sobre a independência na Bahia. Um livro escrito lá na década de 70, que é um clássico do estudo sobre a independência, do professor Luiz Henrique Dias Tavares. Esse livro ele marca uma grande mudança na interpretação sobre a independência, porque vai mostrar como é que houve participação popular, como é que havia uma série de interesses em jogo e tal. Só que quando você lê o livro de cabo a rabo, não vê em nenhum momento o termo indígena ou índio. Não tem nada, certo? Ou seja, o indígena não é um sujeito nessa interpretação do Luiz Henrique. Esse outro livro aqui já é um livro mais recente, do ano 2000 já. E ele está se propondo a debater, inclusive, uma discussão sobre identidade racial. Ele vai identificar a presença negra nesse processo, mas não vai falar nada sobre a presença indígena, né? Aí a pergunta que a gente poderia fazer é: por que é que não falam dos indígenas na história da independência da Bahia? Eu teria duas importantes respostas para essa pergunta. A primeira é que nós temos uma tradição que a gente chama de uma tradição da crônica da extinção. Acredita-se que supostamente, pelo fato dos indígenas serem inferiores, supostamente, aos europeus, com a chegada dos europeus e o início da colonização, essa civilização teria engolido as populações indígenas. É uma visão altamente eurocêntrica, ou seja, que tem a Europa como centro, e essa visão, ela acredita que os indígenas, eles não conseguiriam sobreviver culturalmente no convívio com os europeus. Os europeus, eles iriam, então, engolir literalmente essas populações. E isso se daria tanto do ponto de vista cultural, como também se daria do ponto de outras manifestações, através de outras manifestações. Por exemplo, um discurso que a gente ouve ainda hoje, de que os indígenas eram inferiores do ponto de vista técnico, tecnológico, principalmente militar, bélico, e que, portanto, a arma de fogo destruiria os indígenas e aí nas guerras os indígenas morreriam. Gente, essa é uma das grandes furadas da historiografia. Nas guerras coloniais, valia muito mais uma tropa de arco e flecha do que uma tropa de arcabouço, uma tropa com as espingardas. Sabe por quê? Porque não existia arma automática nesse período. As armas você tinha que carregar por cima, na boca da arma. Então você dava um tiro, você poderia até matar um indígena com um tiro, mas daqui que você armasse de novo aquela arma, você levaria 3, 4, 5 flechadas. Por isso que as tropas de conquista colonial sempre usaram os indígenas arqueiros. Mas a gente construiu uma narrativa histórica que diz que os indígenas eram inferiores tecnologicamente, e por isso a arma de fogo venceu o arco e a flecha. Mentira. Essa é uma crônica de extinção. Acabou que passou uma narrativa na nossa história de que os indígenas desapareceram da história logo de início. E é fácil a gente observar isso. A meninada que está aqui da educação básica sabe disso. Quando abre o livro didático e vai olhar a presença dos indígenas no livro didático, ele só aparece quando chegam os europeus. Chegou Cabral, tem ali os indígenas. Depois, cadê os indígenas na história? Sumiram, desapareceram. E isso é um verdadeiro absurdo, porque os indígenas continuaram existindo ao longo de tanto o período colonial, período imperial,
E por isso que continua existindo até hoje. Se hoje nós temos mais de 300 povos indígenas no Brasil, é porque eles continuaram a existir ao longo desse período. Então a primeira coisa que explica esse silenciamento sobre a história indígena é essa crônica da extinção. É uma produção da historiografia, ou seja, da escrita da história, que vai dizer que os indígenas desapareceram, que eles estavam fadados ao desaparecimento, certo? A segunda importante explicação para esse silenciamento é o fato de que muitos historiadores e historiadoras desconhecem a história indígena. Então vários historiadores e historiadoras, quando pegaram a documentação sobre a independência da Bahia, não tendo informação sobre a história indígena, passaram batido por essas informações. Eu falei há pouco aqui para vocês, Nova Açores era uma vila de índio em pleno período da independência. Então tudo que acontecia em Nova Açores dizia respeito a uma população indígena. O posicionamento de Nova Açores durante a independência era um posicionamento da independência. No livro do Braz do Amaral, ele vai dizer o seguinte, ele vai narrar um acontecimento que se realizou na vila de Alcobaça. Ele cita o acontecimento, mas Alcobaça era uma vila de índio, portanto aquele acontecimento se deu a partir da população indígena, envolve, portanto, a história indígena. Então esse desconhecimento que as pessoas têm sobre a história indígena acaba silenciando esses sujeitos, né? Então o grande desafio que nós temos agora é tentar colocar esses indígenas onde eles sempre estiveram. Nós, historiadores, precisamos vencer essa ausência de visão que nós temos, e nós é que precisamos reconhecer as populações indígenas, certo? Porque elas sempre existiram e elas estavam presentes no período da independência. E aí eu quero mostrar um pouco isso para vocês, certo? Vejam só, a primeira coisa que a gente precisa entender para compreender a participação indígena na independência é que nesse período da independência existiam várias formas de ser indígenas. Várias formas de ser indígena. Olha o que eu estou dizendo. Não existia apenas um tipo de indígena. Tem uma coisa interessante que é o seguinte: todos os grupos indígenas, eles eram classificados nesse período pela palavra índio. Todo mundo sabe que a palavra índio é uma invenção dos europeus, né? Uma invenção inclusive equivocada geograficamente, porque Colombo achava que tinha chegado nas Índias e nomeou a população da América como índio. Ele errou geograficamente e o erro perpetua até hoje. A gente fica chamando de índio, é uma categoria genérica errada. E ainda tem mais, esse termo índio, ele esconde a diversidade sociocultural dos povos indígenas. E nesse período da independência, a Bahia tinha, centenas de povos indígenas vivos, atuantes aqui na nossa região. E é fácil a gente identificar isso. Eu trouxe 3 exemplos para vocês, produzidos em 1817, ou seja, pertinho da independência. Foi um alemão que passou pela Bahia, chamado Maximiliano Wied-Nevide, um viajante naturalista, e ele, quando estava passando no litoral da Bahia, ele fez esses desenhos aqui, Estão vendo? Todos os desenhos de 1817. São retratações de índios. São iguais? São iguais? São completamente diferentes, não é isso? Dá pra gente, se a gente for olhar, por exemplo, aquela imagem ali, comparar essa imagem com essa imagem, eles são diferentes do ponto de vista do fenótipo, da estrutura física, não é isso? Um ali tem cabelo grande e o outro aqui corta o cabelo como se fosse uma cuia, tá vendo? Então tem um modo diferente de tratar o cabelo. Eles têm formas diferentes de fazer sacolas. O dali tem a sacola que fica aqui a tiracolo e o daqui coloca a sacola nas costas, carregando pela cabeça. O dali tem um tipo de arma maior do que o daqui. Tá vendo que são diferentes? Isso aqui é um casal de indígenas Camacan, que o Maximiliano encontrou na região do Rio Pardo, na comarca de Ilhéus. E aqui
um grupo de uma família de Botocudo que Maximiliano encontrou no rio Jequitinhonha, na vila de Belmonte. Veja, o viajante alemão identificou que dentro desse índio tinha grupos étnicos diferentes. Inclusive no texto dele ele vai dizer: Machacali fala uma língua, Botocudo fala outra língua. Ou seja, ser índio nesse período da independência era ter essa diversidade sociocultural. Só que não era só isso, não. Ainda tinha mais coisa. Ser índio era definido também através da relação que esses grupos indígenas mantinham com a sociedade portuguesa, com a sociedade colonial. Os grupos indígenas que eram aliados aos portugueses, que viviam dentro da sociedade portuguesa, eram chamados de índios já civilizados, que é essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é quando Maximiliano passou na vila de Olivença, em Ilhéus, uma vila de índios e de indígenas do grupo Tupi, e ele retratou essa família de índios em viagem. São diferentes dos outros do ponto de vista fenótipo? São bastante, estão vendo? Ó, os dali já estão usando roupa, tem arma de fogo, mas são identificados como índios. Portanto, havia uma divisão nessa sociedade que classificava os indígenas que não viviam dentro da sociedade, que eram chamados índios selvagens, os índios inimigos, aqueles que viviam dentro das matas, e existiam os indígenas que viviam dentro da sociedade colonial. E aí olha que maravilha. Olha, e não vai dar para olhar direito, né? Mas olha que maravilha. Na Bahia existiam 14 vilas que eram chamadas de vilas de índio na época da independência. 14 vilas. Essas vilas de índio, elas eram originárias dos aldeamentos jesuíticos. Quando os jesuítas foram expulsos em 1760, esses aldeamentos foram transformados em vilas. 14 vilas existiam na Bahia, em que os indígenas eles eram maioria nessas vilas. E não só isso, os indígenas eram os governantes dessas vilas. Cada vila tinha câmara municipal, e quem era o vereador, o juiz, o procurador, eram lideranças indígenas. Era uma conquista por lei. A lei do Diretório Pombalino assegurava isso. Uma lei que estava em vigor desde 1759. E isso garantia aos indígenas dessas vilas o domínio do governo local. Sabe algumas dessas vilas? Vamos ver ali. Vocês não vão conseguir ver, mas eu vou falar que eu tenho de memória, certo? Aqui nessa região a gente tinha a vila de Mirandela, a vila de Pombal, a vila de Souri. Souri, né? Parece que é o nome dessa cidade, né? Desse município. Aí lá para a região de Ilhéus, a gente tinha a vila de Olivença, a vila de Santarém, que é a atual Ituberá. A gente tinha mais para baixo a vila de Belmonte, de Prado, de Alcobaça, de São José de Porto Alegre, que é a atual Mucuri. A gente tinha pertinho de Cachoeira, onde se instalou o governo rebelde. A gente tinha a vila de Pedra Branca, que era uma vila de índio. A gente tinha uma série de outras missões religiosas que ficavam no entorno dessas vilas. A missão de Massarandupió, Massarandupió, que era também uma aldeia de indígenas nesse período. Tinha Abrantes, que fica do lado de Salvador. Do lado de Salvador, hoje é um distrito de Camaçari, era uma vila de índio. Então veja só, esses indígenas que viviam nessas vilas, eles obviamente estavam participando da sociedade no período da independência. Eu estou dizendo para vocês que eles eram vereadores das suas vilas, que eles participavam da política local. Vocês acham que eles fecharam o olho e não conseguiram ver a independência acontecer? Claro que não. Eles perceberam o que estava acontecendo
e vão entrar na disputa da independência de acordo com os interesses próprios daqueles grupos, né? Cada grupo dessa vila vai atuar na independência a partir de seus próprios interesses. E eu vou mostrar para vocês aqui duas formas importantes de participação dos indígenas durante a independência. A primeira forma é a guerra. Eu falei há pouco de um autor importante chamado Braz do Amaral. Braz do Amaral, ele tem um livro chamado A Ação da Bahia na Obra Nacional, se eu não me engano o título do livro, que foi escrito em 1923, ou seja, na comemoração dos 100 anos da independência. Aí Braz do Amaral, para falar que os indígenas estavam na guerra, ele falou assim, ó, ele vai dizer que havia na região de Itapuã uma tropa confusa e bizonha que era formada de índios armados de flecha. Tropa confusa e bizonha. Eu sempre achei que bizonha era feio. Eu sempre tinha em mente que bizonho era ser uma coisa feia. Aí, quando eu vi esse trecho, eu fui num dicionário. Só que eu fui no dicionário, não o dicionário de hoje. Eu fui para o dicionário do período, para entender o que era bizonho naquele período. Bizonho significa inexperiente militar. Então, quando ele diz que havia uma tropa bizonha, ele está dizendo que era uma tropa que não tinha disciplina militar, que não sabia fazer guerra. Mentira, gente! As tropas indígenas sempre atuaram nas guerras ao longo de todo o período colonial. Sabe quem foi que expulsou os holandeses de Salvador no século XVII? Tropas de indígenas. Tropas de indígenas, sabe de onde? Da aldeia do Espírito Santo, que virou depois Vila de Abrantes. Esses indígenas no século XVII, ou seja, um século antes da independência, já estavam lutando nas guerras. Eles sempre lutaram nas guerras. Os indígenas que eu falei que eram os indígenas aliados, eles sempre tinham que prestar serviço à sociedade colonial. E uma das obrigações desse serviço era a guerra. Eles atuavam na guerra. Aí você pode me perguntar, mas professor, por que os indígenas entravam então nessas guerras? Porque não existia índio. Esse termo índio é uma invenção. O que existia era Tupiniquim, Tupinambá, Machacali, Krenak, Pataxó. Eram grupos étnicos. Então por que é que os Tupiniquim se aliaram aos portugueses para derrotar os Tupinambá lá de Ilhéus? Por que os Tupiniquim fizeram isso? Por que não se juntaram para matar os portugueses e acabar com a colonização? Porque não existe índio. Esse termo índio foi uma invenção dos colonizadores. O que existia era Tupiniquim. E tinha 3 séculos antes da chegada dos portugueses, 3 séculos no mínimo, que Tupiniquim e Tupinambá brigavam entre si. Brigavam. Guerra. Um matando o outro. Aí de uma hora para outra chega uma galera nova. Essa galera nova vira para os Tupiniquim e fala assim, olha, eu queria fechar uma aliança com vocês para a gente derrotar os Tupinambá. Vocês topam? Aí os Tupiniquim falaram assim, claro que a gente topa. A gente tem 3 séculos lutando contra eles. Os Tupiniquim se aliaram com os europeus para derrotar os Tupinambá, porque os Tupinambá eram os inimigos deles. Os Tupiniquim já sabiam que a história ia dar, eu ia falar uma coisa feia aqui, ia ter um final ruim, né? Ia dar ruim, eles sabiam? Não sabiam, certo? Eles só foram saber depois que essa aliança com os portugueses ia ser ruim para eles, certo? Então a gente precisa entender que quando os indígenas entram nessas guerras, eles entram tentando barganhar alguma coisa, como toda e qualquer guerra, gente. Quando qualquer grupo, agora a gente está vivendo uma guerra lá na Europa, na Euroásia, né? A guerra contra Ucrânia e Rússia. Quem entra naquela guerra, entra por quê? Porque está defendendo um determinado interesse, não é isso? Porque sempre é assim. Qualquer grupo só entra numa guerra porque está defendendo determinada posição. Portanto, eles não são, os indígenas não eram marionetes dos europeus. Eles viam aqueles jogos, aquela articulação da guerra, eram eficientes na disputa da guerra e iam participar então da guerra, certo? Então é isso que eu estou falando, que a gente precisa fazer uma revisão dessa atuação dos indígenas na guerra.
Os indígenas, ao longo de todo o período colonial, sempre atuaram em inúmeras guerras e sempre fizeram isso na perspectiva de defender os seus interesses. Quer ver um exemplo? Nessa batalha contra os holandeses, indígenas de uma aldeia chamada Saco dos Aramaris, que hoje é uma cidade chamada Aramaria, ali pertinho de Alagoinhas, certo? Esses indígenas atuaram na expulsão dos holandeses e depois escreveram uma carta para o rei de Portugal, dizendo: fomos fiéis ao rei de Portugal, atuamos na expulsão dos holandeses, queremos a proteção das nossas terras. Eles atuaram, ganharam a guerra e depois foram pedir para o rei: agora a gente quer o nosso benefício. Dados do IBGE, em torno de 8,6% da população na Bahia ainda é analfabeta. E nós sabemos que a educação é um fator, não é um fator, é um fator preponderante para uma verdadeira independência. Como é que nós podemos falar de independência? O que comemorar? Falando de independência do Brasil e da Bahia com uma situação dessa. Outro fator que eu queria levantar é em relação ao desemprego. Também o maior índice de desemprego no país, de todos os estados, é a nossa Bahia. Então o que é que nós temos a comemorar 200 anos depois? Será que não ficamos na mesmice, na mesma reflexão, sem avançar, sem dar um passo maior, sem ajudar a comunidade, a sociedade, os nossos estudantes a abrirem os olhos, abrirem a mente para perceber de fato o que significa independência? Porque como nós estamos vivendo e a situação geral que o país passa, politicamente, economicamente, nós não podemos falar verdadeiramente de educação. O segundo ponto que eu ia partilhar é a partir dessas três grandes mulheres, Maria Quitéria, Maria Filipa e Joana Angélica, eu pensei em fazer um paralelo com mulheres guerreiras, valentes, corajosas, mulheres que deram a vida neste chão, que construíram esta sociedade do Paiaiá, né? Iria citar o nome de muitas delas, não muitas, algumas delas, entre elas Maria Ferreira de Jesus, que você sabe que era minha avó, que carinhosamente chamávamos de mãe velha, e que foi uma mulher guerreira, uma mulher forte. Minha mãe não gosta muito que eu fale, mas Geraldo talvez lembre-se disso. O apelido da minha avó, considerando, não era uma mulher valente no sentido da luta braçal, não. Pela posição, pela determinação. O apelido dela era Maria Onça. Você sabe disso, Lula? Não é? Minha mãe não gosta muito que eu fale. Dos 16 filhos, só tem hoje minha mãe viva com quase 97 anos. Iria falar das parteiras que muito ajudaram as mulheres a dar à luz aqui neste torrão. E tantas outras. E Flora, que você conhece, está ali com quase 103 anos. Outra guerreira, outra mulher corajosa. Então eu queria pensei em fazer um paralelo com a vida dessas três grandes mulheres que deram a vida e tiveram um papel importantíssimo na independência da Bahia e do Brasil. Muito obrigado, desculpe essa colocação.